Com a vinda aqui, né, minha segunda vez, também em Matozinhos. Tinha anos que eu tinha ministrado. Agora, lá. Agora, eu não sei se eu fui convidada porque ano passado foi bom ou se é porque eu tenho amigos aqui, né? Os dois, ai, amém. Estou sendo muito abençoado também. Esse meu amigo aqui faz assim. Tem ido aos cultos com a gente. Ele falou: eu vou gravar e tal. Então, obrigada, muito obrigada. Uma amiga, esqueci teu nome, me perdoa. Poliane, a gente está orando para ver se ela, de repente, integra o grupo lá do Compaixão. Para quem não sabe, nós temos um projeto social lá no maior aglomerado aqui de BH, ali na Serra. Né? Inclusive, eu trouxe o material. No final, você vai ter oportunidade, comprando o nosso material, o lucro vai lá para as nossas crianças. E também eu tenho duas melhores amigas em BH. Né? E a Cida, faz assim, Cida. A Cida é uma grande amiga, minha intercessora, né? Glória a Deus pelo nosso ministério e tal. Obrigada por vocês terem vindo. Hoje eu estou na bênção. Semana passada eu fui ministrar numa cidade do Rio de Janeiro chamada Maricá. E era meu aniversário na sexta-feira. E David não estaria em casa. E eu falei assim, vou para o Rio de Janeiro, eu tenho muitas amigas lá, e vou comemorar o meu aniversário. E há anos atrás eu queria andar de asa delta. E aí eu falei, eu vou antes, vejo meus amigos, e quem sabe eu consigo encaixar esse voo. Pastora, quanto tempo eu tenho? 10h15. Aí, o que aconteceu? Cheguei no Rio, no segundo dia eu fui encontrar uma amiga, tomamos um café. O ar-condicionado do carro da minha amiga estava quebrado, eu abri um tantinho assim do vidro. Veio um rapaz e levou o meu celular. Para quem tem celular hoje, que a vida está toda, minha vida profissional, minha vida ministerial, minha vida pessoal está toda lá. Então, assim, tem sido um tempo difícil. Eu estou orando para que achem meu celular. Estou crendo. Mas Deus é tão bom. Quando eu falo que eu estou na bênção, eu estou com um celular velho. E ontem eu estava assim para David, como que eu vou chegar na igreja? Como que eu vou chegar? Não tem Waze. Aí ele colocou lá, eu não sei se é Google Maps, onde que ele colocou, e era muito engraçado. Porque ele mexia no celular e falava assim, eu não sei mexer nesse celular. Eu falei, eu também não, ele é o que eu uso no escritório e até hoje eu não sei mexer nele. Mas Deus é tão bom, que eu vim aí, na hora que eu entrei no carro, eu falei para ele assim, amor, o pior é que eu não tenho aquele negocinho de colocar no carro para colocar o celular. E eu tenho que ir, então assim, eu mal posso respirar, porque talvez se eu respirar mais fundo, o negócio vai sair do lugar, eu vou tocar onde eu não devo. Eu não sei como é que você é, mas eu sou daquelas que vai descer a escada, tropeça, vai fazer não sei o quê, bate não sei aonde. Semana passada eu estava com 3 roxões aqui assim, eu não faço ideia onde que eu adquiri isso. Aí lá vem eu, mal respirando o carro, maior cuidado e tal. De repente, do nada, o que eu encontro? Quê? Esse aí está vindo. Gente, eu encontro um carro da Sociedade Bíblica. Na hora que eu vi aquele carro, eu falei, Senhor, o Senhor é tão bom. Esse carro com certeza está indo para o mesmo lugar que eu vou. E eu comecei então a respirar melhor, porque ufa. E ele virava à direita e eu olhava
o aplicativo estava dizendo para eu virar à direita. Ele virava à esquerda, ele virava e eu, oh, glória a Deus, obrigada, Senhor. Sabe o que é isso? É o Deus que se importa. Toda aquela tensão que eu estava, se eu ia chegar, se eu não ia chegar. Eu falei com o David, amor, avisa o pastor Marcelo que se der qualquer problema eu vou ligar para ele. Deus é esse Deus que apesar de tão grande, tão grande, tão grande, Ele se importa com a gente. E é sobre esse Deus, né, que a gente vem falar nessa manhã. E eu estava orando. Só um detalhe. Cadê o pastor Marcelo? Vamos combinar um negócio aqui? A foto que você fez ano passado rodou esse ano todo. Aí dá uma caprichadinha, dá uma melhoradinha. Obrigada, querido. Pastor Marcelo tem sido uma bênção para a gente, para o ministério, um amigo querido. Eu quero ler Esther, capítulo 4. Eu amo a vida dessa mulher, eu amo o que ela representa. E eu tenho certeza que tem muitas lições para a gente tirar desse texto. Todos acharam? Gente, outro desafio é pregar e usar óculos. Esse negócio de tira, põe. E voltando ao Rio, como se não bastasse perder o celular, eu ainda sentei em cima do óculos e quebrei. Imagina, sem celular e sem óculos. Deus é bom, todo o tempo. Ele que levanta irmãos, levantam pessoas para nos socorrer nessas horas. Um empresta o óculos, outro empresta a Bíblia, né, pastora? Eu tenho minha Bíblia em casa, mas eu ia ler no celular, mas esse celular não é muito confiável. Diz o texto assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de manto, em alta voz, e soltando gritos de amargura, chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então as servas de Esther e os seus eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ela não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava, porque ele estava fazendo aquilo. Ataque foi à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Eu acho que só até aqui. Eu acho incrível a história dessa mulher, porque ela é uma mulher simples, né? E ela
tem uma história que eu acho que a maioria de nós gostaríamos de viver, né? Você olha para o rei, olha para a rainha, e você acha eles pessoas incríveis. E, de repente, nós não temos acesso a essas pessoas. Mas essa mulher não. A história dessa mulher é bem diferente. Ela, que já conhecia o rei, né? Sabia que existia o rei, vamos dizer assim. Ela sabia da existência da rainha. De repente, ela tem a oportunidade de estar na presença do rei, graças a algo que aconteceu. A história fala que, a Bíblia fala que essa mulher, a rainha, né, foi tirada da posição que ela estava, porque ela não cumpriu as coisas que ela precisava fazer. Ela foi chamada pelo rei e falou que não ia na presença do rei, e isso irou o rei. Isso foi o que gerou essa situação que hoje nós chamaríamos de divórcio. E, de repente, está aquela moça judia, simples, que não almejou essa posição, que não queria aquele lugar, mas, de repente, se abre essa oportunidade. E a Bíblia diz que ela e outras moças foram cuidadas, foram preparadas para um dia se apresentar perante esse rei. E a Bíblia também fala que essa moça achou graça aos olhos do rei. Então ela passa de uma pessoa simples, uma pessoa sem influência, uma pessoa calada, né, por ser judia. Ela passa então a ser a esposa do rei. E a Bíblia diz que ela estava, vamos dizer assim, tranquila, satisfeita no lugar que ela estava. Mas acontece que havia um homem que perseguia o povo judeu. Havia um homem que não gostava, que odiava. Mas não era uma coisa dele, era uma coisa da terra dele. Era uma coisa que estava, sabe, entranhada na vida dele, de tal forma que ele, então, queria acabar com aquele povo. E eu acho interessante porque muitas vezes a gente acha que os outros são tão importantes, né? São tão melhores. E essa moça, se a gente for olhar, de origem simples, sem pai, sem mãe, né? A gente sabe da importância, a gente fala tanto, né? Nós mulheres, a importância da mãe, a importância que tem para um filho, mas muitas vezes a gente não dá também o verdadeiro louvor, a verdadeira importância aos pais. Os pais são aqueles que dão destino. Os pais são aqueles que protegem. Os pais guardam a família. Os pais têm a responsabilidade de prover para a família. E essa moça não tinha absolutamente nada de certinho. Ela não teve uma casa normal, um pai, uma mãe que a cuidasse, que a protegesse. Eu fico imaginando ela fazendo os seus afazeres e ouvindo essa notícia. Vai ser escolhida uma nova rainha. E eu fico imaginando ela olhando para ela e pensando, né? Ah, que bom, olha que legal, que história bacana. Com certeza vai ser escolhida fulana, Beltrana. De repente ela olha e
para e pensa, será que no meu povo, eu imagino, né? Versão Bebel, eu fico imaginando ela pensando assim, será que se fosse essa história acontecesse no nosso meio, quem será que seria a moça? E eu imagino ela se olhando e achando que nunca, né, que a última pessoa a ser escolhida seria ela. Eu não sei quantas pessoas estiveram aqui o ano passado. Ok, menos da metade. Então eu não sei qual que é a tua história, mas a minha história é uma história de abandono. Eu tive abandonos no decorrer da minha vida. E isso faz com que a gente se sinta, às vezes, o fato de não ter a família, e não precisa nem ser abandono, mas às vezes o fato da pessoa não ter uma família, não ter aquele lar, não ter aquele porto seguro familiar, muitas vezes a gente se sente inferior, incapaz. Mas nesse lugar, essa mulher foi escolhida, essa moça foi escolhida. E a Bíblia diz que nesse lugar ela encontrou realmente favor. Na hora que o rei olhou para ela, ele ficou apaixonado, deslumbrado por ela. E isso mudou totalmente a história daquela moça. E essa história, na realidade, não é história sobre uma rainha. O que me sensibiliza nessa história é que ela é a história de uma mulher comum que foi tremendamente usada a ponto de salvar todo o povo dela. Isso é incrível. Isso é algo fantástico. O que me mostra que Deus levanta mulheres para tempos decisivos. E aí eu vou trocar, tá? Eu não vou dizer só mulheres. Deus levanta, porque tem alguns homens aqui. A gente está falando, né, sobre empoderamento. Eu vi algumas coisas, eu vi uma palestra também maravilhosa. E eu acho incrível, porque muitas pessoas deturpam o empoderamento, mas com a graça de Deus, né, muitas pessoas estão falando da maneira correta. E eu vejo que, então, nós somos colocados em lugares e tempos decisíveis. Eu não sei o que você tem visto, o que você tem acompanhado, mas nós temos vivido um tempo difícil em muitas áreas, na nossa nação. Eu contei do shopping, uma experiência que eu tive no shopping, contei da outra vez, que eu tive aqui. Eu trabalho em frente ao Shopping Del Rey, atrás do Shopping Del Rey, se a gente falar que o Shopping Del Rey, a frente é pela BR. E eu fui almoçar. Quando eu coloquei o pé no estacionamento, eu senti uma opressão, uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que eu cheguei no primeiro quiosque e perguntei para a moça, o que aconteceu? E ela tomou um susto. Como assim? Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aqui? Aí ela, mas por que você está perguntando isso? Moça, eu não sei. Mas quando eu coloquei o pé no estacionamento, eu senti uma opressão como eu nunca havia sentido na minha vida. Ela, assustada, virou para mim e falou, um jovem se jogou do último andar. E eu não sei não sei se você sabe, mas quando alguém morre num estabelecimento como esse, a pessoa é tirada rapidamente, porque isso pode ser ruim para o shopping. E eu estou falando isso para você porque esses dias não têm sido fáceis. Nós temos passado por todo tipo de coisa, passamos pela pandemia,
Vocês viram as notícias, minha terra, Rio Grande do Sul, passou por um tempo dificílimo. Ontem teve, eu acho que um tornado, não é isso? As questões políticas não têm sido fáceis. O nosso povo ainda sofre por tantas necessidades, tantas situações difíceis, precisamos de emprego, precisamos de tantas coisas. E eu não sei o que Deus tem te entregue, mas eu acho que a gente poderia perguntar para Deus, por que que nós estamos nesse lugar? Para quê nós estamos nesse lugar? Por que que nós estamos vivendo determinadas situações? E aí é importante responder uma pergunta que eu acho que eu fiz ano passado, e eu acho que eu faço em todos os lugares que eu vou. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Foi Ele que te colocou nesse lugar com um propósito, com um objetivo. Ele que te ama. Enquanto N coisas podem acontecer, mas você tem um lugar para você correr, que é para a presença de Deus. Quando tudo falhar, quando todos falharem, Ele não vai falhar. E aí a gente pergunta, qual o propósito? Para que eu fui chamada? Para que eu fui chamado? Talvez essa moça perguntasse a mesma coisa. Por que eu estou aqui? Qual que é o objetivo? E muitas vezes nós erramos com os nossos filhos, porque a gente não fala quem eles nasceram para ser. E a nossa cultura eleva muito a menina, né? A gente preocupa muito com a menina, com a autoestima da menina. A gente preocupa muito que ela, sabe, sinta, saiba qual que é o destino dela em Deus. E às vezes a gente esquece de falar para os meninos o quanto que eles são importantes, o quanto que eles são príncipes do Senhor. E agora, graças a isso, nós estamos orando e crendo num milagre, numa bênção. Talvez eu sei que Deus vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos e imaginamos, né? Mas eu estou falando isso para dizer que no meio do caminho, que a gente erra, que a gente é falho, que a gente é fraco. Mas quando a gente olha para a cruz e vê o verdadeiro propósito, que ele não está em mim, que não está em você, mas o nosso propósito é infinitamente mais alto que todas as coisas que nós vivemos, enfrentamos. E eu acho interessante que Deus transforma pessoas caladas em verdadeiras vozes para um tempo. Eu não sei onde Deus te plantou, eu não sei onde você está, mas eu quero te dizer que nós temos que ser testemunho do Senhor aonde andarmos, nós temos que fazer a diferença aonde estivermos. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que a Esther, ela entendeu também que ela não poderia fazer as coisas sozinha. Esse texto fala que ela chama então o povo de Israel para um jejum. Ou seja, ela não tomou isso para ela e, eu vou jejuar, eu vou. Porque ela era uma mulher humilde. Ela sabia de onde ela tinha vindo. E eu, não sei você, mas eu tenho ranço dessas pessoas que acham que são muita coisa.
Na realidade, nós, sem Cristo Jesus, nós não somos absolutamente nada. Eu não sei qual história que você tem vivido, mas eu posso dizer por mim, às vezes na minha caminhada eu achei, era como se fosse um caderno, sabe? Com 2 linhas. Uma linha era a história que Deus escreveu para mim. E na outra linha era uma história onde o diabo havia escrito uma história para mim. E em alguns momentos parecia que a história que não era de Deus para minha vida, ela ia vencer a outra história. Mas Deus sempre colocava a coisa no lugar certo e fazia com que a história, mesmo com alguns atropelos, mesmo às vezes com algumas dificuldades, mesmo às vezes o diabo usando pessoas, mas o Senhor colocava a história dele para acontecer. E eu não sei o que você está passando, não faço ideia, mas eu sei que Deus faz de você uma voz. E quando você ora e abençoa e traz palavras para outras pessoas, você também é abençoado. Todo dia de manhã, eu e minha mãe, a gente ora lá no ministério. Minha mãe mora lá no Rio Grande do Sul. Todos os dias eu saio da minha casa, dirigindo, falando em línguas. E às vezes os céus se abrem sobre a minha cabeça, enquanto eu estou dirigindo. E as pessoas passam pelo carro e acham que eu estou chorando porque aconteceu alguma coisa triste. E não sabem elas que eu estava sentindo a presença do Senhor de uma forma tão sobrenatural, que eu não conseguia parar de chorar. Da mesma forma, quando eu entrei, eu senti a presença de Deus quando vocês louvavam o Senhor. E aí eu chego no ministério e 7h eu ligo para minha mãe para a gente orar. Eu entendi que um dos segredos da nossa caminhada cristã está em várias ferramentas que a Bíblia nos ensina. Jejum, falar em línguas, oração, intercessão. E eu entendi que eu precisava que minha mãe estivesse comigo em intercessão. Quando 2 pessoas estão ligadas, 2, 3, meia dúzia, 30, 50 pessoas com um objetivo, isso mexe com os céus. Isso mexe com os céus. Então eu fico imaginando essa moça. Primeiro ela fala, que não pode fazer nada. Depois ela fala, não, então tá. Se é para esse tempo, então tudo bem. Mas nós vamos todos jejuarmos. Isso me mostra de uma mulher que tem discernimento e sabedoria. Ela discerniu o tempo, ela discerniu o lugar dela, ela discerniu qual ferramenta usar. Eu contei dos missionários, alguém lembra? De um missionário que falava em línguas? Não. Tem um missionário que ele aceitou Jesus. Quando ele aceitou Jesus, ele e o amigo dele eram lenhadores. E eles aceitaram Jesus. E chegaram para trabalhar. E aí eles decidiram que todos os dias eles iam orar. Só que quando a gente converte, a gente não sabe muito bem o que falar. Então eles iam orar e começavam, falavam um pouquinho, oravam um pouquinho ali e paravam. E agora, o que a gente faz? E eles
oravam mais um pouquinho, parava. Eu não lembro mais quanto tempo, meia hora, 40 minutos, eu não lembro quanto tempo eles oravam. Mas passava pouquíssimo tempo e eles não conseguiam mais orar, porque não sabiam. E um deles passou então a dormir. Ele cansado, lenhador, ele dormia. O outro começava a falar em línguas. Quando esgotavam todas as palavras, todas, ele simplesmente começava a falar em línguas. Sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem se tornou um missionário. Esse homem, ele cresceu tanto ministerialmente que foi preciso. Ele pôde e precisou e pôde comprar um avião para chegar às nações, para viajar rápido, para atender todos os convites. Você consegue imaginar um lenhador que deixa de ser lenhador para ser um missionário, dono de um avião, que prega ao redor do mundo? E a mensagem desse homem era sobre isso. Sobre adoração não, sobre vida íntima com Deus, através do falar em línguas. Ele discerniu naquele momento, mesmo com os poucos dias, as poucas semanas, poucos meses de evangelho, ele discerniu qual ferramenta que ele deveria usar para aquele tempo, para aquela hora, para aquele momento. E eu não sei, não vi, vocês têm que mostrar de novo. 15, quem? Eu não sei o que você está vivendo, novamente eu falo, mas eu acho que nós temos que discernir nessa estação o que realmente nós estamos precisando usar. É o quê? Eu lembro que uma época na minha vida eu precisei adorar a Deus com toda intensidade. Eu não sei porquê, mas eu tenho muitas histórias com esse meu filho. Ele pensa num filho bom. Filho, sobrinho, neto. Só as irmãs que, né? Irmãs e irmãos. Mas pensa num menino incrível. E quando ele tinha uns 5 anos, eu quase perdia ele. E nesse momento, eu discerni que adorar a Deus era a melhor coisa. E eu não discerni tão fácil. Na realidade, eu ouvia a voz audível de Deus falando para mim: Bebel, me adore. No início foi muito difícil. As primeiras 2 vezes foi dificílimo, porque eu lembro eu falando com Deus: Senhor, como que eu vou adorar o Senhor? Mas naquele período, toda vez que eu estava me sentindo fraca, que eu estava me sentindo desanimada, que eu achava que nós não teríamos vitória, todas as vezes, aquela voz audível vinha ao meu ouvido. E nós tivemos vitória. Eu acho bacana nessa história porque, além dela ser uma pessoa humilde, porque ela poderia muito bem ter dito: agora eu sou rainha, né? Mas não, ela a princípio olhou para a sua própria limitação, mas logo em seguida ela corrigiu e passou então a ter uma outra postura. Mas eu acho incrível que em momento nenhum desse texto ela busca glória pessoal. Nós temos que entender que o nosso chamado, o nosso propósito aqui, eu estou vendo os pastores queridos que eu conheci da última vez que a gente ministrou aqui com o David, né? Eu tenho certeza que tudo que eles fizeram apontou para Jesus.
Eu sou nora de missionários, meu sogro e minha sogra são europeus e vieram para o Brasil abrir igrejas aqui. E eu vejo tanta humildade naquele casal. Para vocês terem uma ideia de como meu sogro é um avivalista, pastor. Nós fomos despedidos, meu sogro e da minha sogra, lá em Petrópolis, que eles moravam aqui, para eles irem para os Estados Unidos, passaram um tempo lá, agora estão na Inglaterra. Quando eu e David chegamos na casa deles, meu sogro tinha acordado a minha sogra, porque o Espírito Santo acordou ele para profetizar para o Brasil. Uma pessoa na idade dele, um senhor de idade avançada, cheio do Espírito Santo, porque ele entendeu o propósito. E essa mulher, ela entendeu, essa moça, ela entendeu o propósito. O propósito para a vida dela não era ser rainha. O propósito para a vida dela era salvar o seu povo. E às vezes a gente se sente tão incapaz, não é mesmo? Às vezes o Senhor nos dá uma missão e a gente não consegue. A gente acha que não temos força, que não vamos vencer. Às vezes a gente encosta aquilo de lado. Outras vezes a gente fica lutando. E aí Deus me mostra também pessoas que às vezes, a gente faz isso. Às vezes a gente olha para as pessoas do lado e pensa assim: Senhor, por que o Senhor não usa a pastora? A pastora está sempre se preparando, a esposa está dedicando, deixou de ser dentista, não é isso? Não é isso? Não tem uma coisa assim? Hã? A pastora vendeu a clínica dela para cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Então, o problema vem para mim e eu viro para Deus e falo assim: Senhor, usa a pastora. Ela está tão mais preparada. Ela está equipada. A gente sempre acha que a grama do vizinho é a melhor grama. E aí eu moro numa casa, para a honra e glória do Senhor, um lugar maravilhoso em Belo Horizonte. Só Deus para nos dar o lugar que Ele nos deu. Tem até uns ex-vizinhos ali. Um lugar maravilhoso. E aí, quem nos falou desse condomínio foi o pastor Antônio Cirilo. E ele comprou 2 lotes e a casa dele é plana. A casa que ele construiu, ele não mora mais lá. E a casa dele, que ele construiu, é plana e tem um jardim enorme, porque são 2 lotes. Só uma partezinha da casa dele que é 2 andares. Mal, o resto é tudo... Não, acho que nem é. Eu acho que é desnível de rua. Mas a nossa casa é 2 andares. E eu saio na varanda e eu olho a grama, coisa mais linda. Além de ser grande, pastor, ela é verdinha, a coisa mais linda. E aí eu olho para nossa lá de casa, tem tanta erva daninha, e eu fico chateada. E às vezes eu mando mensagem para a moça que cuida do jardim, e eu falo: Cláudia, não tem cabimento. A grama do meu vizinho é tão linda e a nossa tem erva daninha. Não pode. E eu saio muito cedo e volto muito tarde e nunca observei. Um dia, depois de anos, eu cheguei e eu vi a grama do meu vizinho toda amarela. E eu liguei para a atual vizinha e falei: Nilma, o que está acontecendo? O que houve com a tua grama? Está toda amarela. E aí ela virou para mim e falou: Bebel, você nunca tinha visto? Eu falei: não. O que foi? Um jardineiro passou por aqui, fez a grama por meses, e um dia
eu não quis mais o serviço dele. Então ele veio e jogou um veneno e debaixo da nossa grama. É sempre desse jeito. A grama do meu vizinho, perfeita, tem um problema infinitamente maior que o meu problema. Nós temos que parar de olhar para a grama do vizinho. Nós temos que começar a olhar para aquilo que Deus depositou sobre nós. Eu fico imaginando Deus na sua majestade, na sua glória, quando Ele enviou. Eu vou enviar Bebel. Eu vou enviar Bebel. Eu vou dar para esse casal. E aí a Bebel está quase indo e ele simplesmente... Não, peraí. Gente, é tudo a minha versão, tá? Depois o senhor dá um desconto, tá, pastor? Aí Deus vira e fala assim, não, peraí. Bebel, leva esse presente. E aí daqui a pouco ele, não, mais um. Aí daqui a pouco eu já estou lá no meio do caminho, ele joga, ei, tem outro, toma. É isso que ele fez comigo e com você. Ele nos deu tantos presentes para que a gente possa então compartilhar com as pessoas. Eu acho que o maior presente que ele me deu foi o servir. Eu amo servir as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas. Essa semana, ontem, uma moça virou para mim e falou que é da Universal e que vão fazer um casamento coletivo, tal. E que quinta-feira ela vai lá. Eu sou tão ocupada. Eu virei para ela e falei assim, se você quiser ajuda, eu vou lá com você. Vou lá fazer inscrição. Eu não tenho dúvida que o meu primeiro presente é esse. E aí eu queria que você olhasse para as tuas mãos. Aquela mulher, a Esther, ela sabia o que Deus tinha depositado nas suas mãos. Eu quero que você olhe para as suas mãos e pense o que foi, qual presente. E não foi um só. Ele te deu vários presentes. Quais os presentes Ele te deu? Uma pessoa empoderada, acima de qualquer coisa, ela entende o propósito. E ela anda nesse propósito. E se você não lembrar nada do que eu te falei, que você guarde essas palavras. Propósito. E o que eu vou fazer com isso? Quando eu falava a situação do meu filho, a questão do meu filho, eu estava querendo dizer que nós, e aí eu falo para nós mulheres, nós temos tantas coisas para fazer. Nós temos tantas missões. Os nossos filhos, nosso marido, nosso lar, nosso trabalho hoje em dia, né? Hoje em dia é raro uma mulher que não tenha que trabalhar por algum motivo. Propósito. Tem que correr porque a hora voa. Eu acho que tem 5 minutos. Acho que eu vou resumir ali. E eu quero te dizer que você é a resposta para esse tempo. E eu queria muito, junto com os pastores, orar. Se você não entendeu ainda o porquê você está aqui, qual o objetivo, o que é esse empoderamento, se você não entendeu ainda, se às vezes você olha para as pessoas do lado e acha que eles são tão mais usados. Eu era uma menininha do interior do Rio Grande do Sul, queria ser famosa, Deus abençoou e eu fiquei muito famosa no Nordeste.
quando nós fomos transferidos para lá. Meu pai é militar. E meu sonho era isso. Queria, porque queria ser famosa. Até que um dia eu fui numa igreja e os céus se abriram sobre a minha cabeça. E quando isso aconteceu, eu vi que aquele vazio que havia em mim havia sido preenchido. E eu fui em cada lugar que eu trabalhava e fechei todas as portas, porque naquela época era exigido isso. O padrão de um cristão era esse. Para vocês terem uma ideia, na mesma época, o mesmo pessoal, nós trabalhávamos juntos. Tuca Andrade, Suzy Rego, artistas, atores famosos. E eu tive essa experiência com o Senhor e eu não quis largar o Senhor. E para vocês verem, hoje eu sirvo uma pessoa famosa, fico atrás dos bastidores, ninguém me conhece, ou poucas pessoas me conhecem, e eu sirvo com tanta alegria. Eu sei que tudo que Ele faz, tudo que o Senhor faz, nos cultos, nas ministrações, eu tenho uma parcelinha ali. Eu atendi um pastor, eu fui carinhosa com um pastor, com alguém da igreja. Muitas vezes o diabo tenta nos enganar dizendo que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não estamos capacitados. Meu amado, minha amada, se você não está capacitada, a boa notícia que eu venho te entregar hoje, nós estamos no melhor momento. Quando eu converti, não existia esse tanto de livros que existem hoje. Não existia essas mensagens na internet que você liga e rapidinho você se conecta a alguém que tem algo fabuloso para nos transmitir. Então eu quero dizer que ninguém é incapaz, ninguém pode se qualificar. Não. Todos nós podemos nos qualificar. Então nessa hora, eu quero convidar você, que está precisando sair dessa conferência empoderada, que ainda acha que tem alguma coisinha que ainda precisa, sabe, a chave virar. Para você também que não acha que é capaz, vocês podem começar. Para você também, que como eu, nessa semana, precisa de um grande rompimento, de um grande milagre, de uma grande bênção, de uma grande vitória. Para você que tem uma causa, onde você precisa que o Senhor seja o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, mas seja também o juiz da tua causa. Não quero que você se sinta constrangido, mas gostaria muito mesmo de não sair daqui sem orar por você. Para o Senhor completar a boa obra, porque eu sei que nesse período, cada culto, foi depositado algo especial sobre a sua vida. Esse é o coração desse casal. Esse é o coração daquele casal. Esse é o coração dessa pastora e demais pastores aqui. Para que não seja um momento social, que não seja um momento, mais um momento, mas que seja um momento que traga mudança. Porque sabe o que eu aprendi no decorrer desses longos anos com o Senhor? Que apenas um toque da sua poderosa mão e a nossa vida pode ser tremendamente transformada.